Glória a Deus. Amém. Boa noite, amados. Boa noite. A graça e a paz. Amém. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Amém. Amém? Aleluia. Eu estou perguntando se você está bem. Eu não estou perguntando se as coisas estão bem, porque as coisas nós já sabemos como elas estão. Mas você, eu preciso ouvir da sua boca se você está bem. E eu creio, amados, que você está bem. Eu creio que você está com expectativa nessa noite, porque eu estou maravilhosamente bem. O fato de estar aqui, poder estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor, poder falar do amor de Deus para você, para mim, isso é maravilhoso, não tem coisa melhor, amém? Então eu queria dar as boas-vindas a você, dizer que seja muito bem-vindo, esteja à vontade aqui nesse lugar, e o Senhor tem algo da parte dele para compartilhar conosco nessa noite, e tudo isso vai depender de como o seu coração vai estar alinhado à voz do Espírito Santo. Quantos creem que o Espírito Santo se faz presente em nosso meio? Amém. Você não precisa sentir, você não precisa ver, você precisa crer. Sabe, amados, hoje foi um encontro marcado para estarmos aqui nessa noite. Mas o primeiro a chegar nesse lugar aqui não foi eu e você. O primeiro a chegar aqui foi a presença do Senhor. Amém? Porque quando ele marca o encontro, eu gosto lá na antiga aliança, quando fala que Moisés entrava na tenda, Deus já estava lá e Deus já começava a falar com o Senhor. Eu creio que Deus já começou a falar com você. Amém? Aleluia. Então, hoje é culto de Santa Ceia. Amém? E isso daqui não foi o homem que estabeleceu. Quem estabeleceu a Santa Ceia foi o próprio Senhor Jesus. Eu gosto de uma passagem lá em Lucas que ele, antes de celebrar a Santa Ceia, ele desejou, ele disse que ele ansiou estar naquele momento e comer aquela ceia com os discípulos. Mas a partir daquele momento, amados, ele estabeleceu, ele deu uma ordenança para a igreja dele, para que nós venhamos a fazer isso sempre. Então eu queria que você ficasse atento ao que nós vamos ministrar um pouco aqui hoje da palavra, e logo em seguida nós vamos cear. Essa mesa está posta para nós, mas essa mesa, ela está representando algo poderoso nas nossas vidas. Amém. E o propósito dessa mesa posta aqui, amados, é para trazer uma memória. Diga, trazer uma memória. Trazer a memória. De quem? Não de mim mesmo, mas trazer a memória de Jesus. Trazer a memória daquilo que ele fez. Então, eu hoje quero compartilhar um pouco da palavra, para que você venha entender. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar algo poderoso no nosso coração acerca do que Jesus fez por nós e do que Ele continua fazendo, mas também do que Ele conta conosco para continuar a fazer. Bem, eu sei que hoje tem pessoas que nos visitam aqui pela primeira vez. Nosso querido irmão Ali veio nos visitar hoje, É o sobrinho de Nena, e eu gostaria que a igreja recepcionasse também ele que nos visita pela primeira vez, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? É um prazer, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Amém. É um prazer enorme para nós estar recebendo você aqui nessa noite. Então, um pouco diferente, as pessoas com um espaço limitado, delimitado na verdade, um distanciamento, mas é necessário. Mas melhor do que isso ainda, estar por vir. Eu creio que logo em breve nós vamos poder estar celebrando da maneira como nós gostamos de celebrar nesse lugar. Amém? Amém? Mas o Senhor é bom e Ele continua sendo bom o tempo todo. Então, amados, a Santa Ceia, ela faz memória de Jesus. Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória das coisas que eu realizei, das coisas que eu fiz. Então nós costumamos celebrar a Santa Ceia sempre lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz para nós. Amém? E é muito bom a gente entender o que de fato aconteceu, porque esse é o motivo de eu estar aqui e você também. Porque por conta do sacrifício de Jesus, nós podemos alcançar a graça do Senhor, ser libertos, ser salvos e poder estar aqui hoje celebrando a Deus. Essa é uma das coisas que o Senhor Jesus quer que nós venhamos sempre a lembrar. Outra coisa que o Senhor Jesus ele falou
antes da Santa Ceia, era que nós lembrássemos disso até que Ele voltasse. Então, assim, enquanto Jesus não voltar, nós temos que estar celebrando a Santa Ceia. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos decretos, proibindo isso, proibindo aquilo, delimitando algumas coisas, mas antes de qualquer decreto, amados, Deus, Jesus, Ele deu uma ordem, Ele disse fazer, Ele não perguntou se a gente queria fazer ou não, Ele disse fazer isso todas as vezes que comer do pão e beber do vinho. Então, antes de qualquer decreto, nós já temos um decreto estabelecido por Deus, que é lembrar e fazer memória dele. Nós, por alguns dias, celebramos a Santa Ceia aqui praticamente sozinho, convidamos algumas pessoas para que celebrassem das suas casas. Eu não sei como cada um fez, mas eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que se torna um pouco difícil. Muita gente tem entendido a Santa Ceia também como algo religioso. Nós não viemos aqui, amados, só por uma religiosidade. Nós viemos aqui hoje porque nós entendemos que isso daqui é uma ordenança do Senhor e que nós estamos aqui hoje para celebrar isso. Amém? Então, antes de mais nada, nós precisamos entender de que a Santa Ceia, ela não é algo só um ritual, não é só uma coisa que nós fazemos por religiosidade, nós fazemos por entendimento. Mas nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer nos lembrar também de algo poderoso para a nossa vida. Porque, amados, Jesus, Ele veio com um propósito. Diga, com um propósito. Com um propósito. E o propósito, esse propósito já começou a acontecer, que foi alcançar vidas, alcançar eu e você. Mas, amados, Jesus, Ele iniciou também um propósito e deixou todos nós encarregados de cumprir um propósito para Ele. E nessa noite, a Santa Ceia, ela vai vir também com esse propósito. Que propósito? De nos lembrar daquilo que Jesus, encarregou para nós. Jesus inaugurou um novo tempo e isso provocaria mudanças em todo o cenário. Nós sabemos que, no cenário mundial, nós sabemos que o tempo ele é contado antes e depois de Cristo, não é assim? Então, essa é uma mudança, amados, a nível mundial. Todo mundo reconhece que Jesus, Ele veio que mudou-se os tempos, mudou a contagem do tempo. Antigamente o tempo era contado em ordem decrescente, agora está sendo contado em ordem crescente, Antes de Cristo, depois de Cristo. Mas, amados, Ele veio com um propósito, nos alcançar. E se Jesus mudou até a forma da contagem cronológica do tempo, eu tenho certeza absoluta que Ele também veio com o propósito de mudar algumas coisas em nossa vida. Amém? Amém. Então, amados, nós precisamos entender que Jesus Ele provocou uma mudança enorme em nossas vidas. Talvez você não sinta, talvez você não veja, mas é por isso que nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e cada vez mais vir a entender qual foi a mudança que Jesus provocou em nós. Então, hoje, à luz das Escrituras, nós vamos ver algumas coisas, e como eu falei, o propósito não é lembrar da minha vida, o propósito da Santa Ceia não é lembrar dos nossos pecados, o propósito da Santa Ceia é lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. Amém. Você não é qualquer coisa. Amém. Eu vou dizer de novo, você não é qualquer coisa. Você é um filho de Deus, você tem consciência disso? Amém. Nós precisamos cada vez mais nos lembrar dessas coisas, saber que você é filho e você ter uma consciência de que você é filho. Amém? Porque isso muda tudo, amados. Enquanto você não tem essa consciência dentro de você, você não tem essa convicção, fica fácil de alguém de repente distrair você, sabe, e dar uma outra direção em você. Porque se eu perguntasse aqui para qualquer um de você quem é o seu pai hoje natural, você tem uma convicção de quem é o seu pai, não tem? Mas será que você tem essa mesma convicção de que Deus é o seu pai? Então, cada dia mais nós precisamos estar olhando para isso. E uma das coisas que Jesus conquistou para nós foi uma filiação a Deus. Ele diz, por conta que nós cremos no nome dele, no sacrifício dele, ele nos deu o poder de nos tornar filho de Deus. Então nós precisamos entender que nós temos um Pai. Jesus ele tinha essa plena consciência de que ele tinha um Pai poderoso. Mas isso precisa estar implantado em nós. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10.
Nós vamos começar Marcos capítulo 10, no versículo 43. Aleluia. Você está animado? Eu estou. Obrigado pela animação. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Se você, como filho de Deus e a palavra do Senhor não conseguir lhe animar, nada mais pode animar você. Marcos capítulo 10, versículo 43. Diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. Aleluia. Jesus está falando aqui, amado, ele está conversando com os seus discípulos. Vou contextualizar com você um pouco aqui sobre isso. Jesus, ele vinha anunciando para os seus discípulos, falando de algumas coisas que iriam acontecer, mas aqui nesse tempo Jesus já estava anunciando que iria estabelecer o reino dele. E alguns discípulos, inclusive tem dois bem famosos na palavra aí, que são os filhos de Zebedeu, eles chegam para Jesus e eles pedem uma posição no reino de Deus junto a Jesus. Ele diz: Senhor, nós podemos te pedir uma coisa? Ele diz: peça, o que vocês querem pedir? E eles pedem para que quando Jesus estiver no reino de Deus, quando estiver lá no reino, Jesus nunca saiu do reino, mas eles estavam entendendo que ele ia estabelecer um reino, e eles queriam uma posição, nada mais, nada menos, um à direita e o outro à esquerda, primeiro e segundo ministro, Então eles queriam uma posição privilegiada junto com Jesus. E Jesus começa agora a explicar para eles, dizer: vou falar uma coisa para vocês, que no reino de Deus as coisas são diferentes do reino natural. No reino de Deus vocês vão precisar mudar algumas coisas. Ele diz: ei, é comum que entre vós, vocês sirvam assim, sirvam dessa forma, mas no reino de Deus vai ser diferente. Ele diz: qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E aí ele diz: por quê? O Filho do Homem, de quem ele estava falando? Dele mesmo. O Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E uma das coisas que eu quero começar a lembrar você nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos lembrar e trazer a memória para nós nessa noite, que o Senhor nos alcançou. Diga: nos alcançou. Para alcançar outros. Aleluia. Sabe, amados, nós precisamos trazer essa consciência. Esses dias o Espírito Santo tem falado conosco acerca de sermos igreja. E aqui Jesus, ele começa a falar o que ele ia estabelecer, o que era que ele ia criar a partir do momento em que ele fizesse aquilo que ele estava anunciando. Ele estava anunciando a sua morte. Ele ia para Jerusalém, ele ia ser crucificado, ele ia morrer e ia ressuscitar. E depois disso, algo ia ser estabelecido para nós. Eu queria que você pulasse, fosse lá para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler um pouco as Escrituras. Lucas, capítulo de número 4, no versículo 18. O próprio Jesus, ele vai fazer aqui uma apresentação de si próprio. O que ele disse aqui em Marcos, que ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E aqui em Lucas capítulo 4, verso 18, eu quero ler com você. O próprio Jesus, ele chega um dia de sábado na sinagoga e entregam para ele o livro do profeta Isaías para que ele lesse, e ele lê essa passagem que estava escrito a respeito dele mesmo. Dele quem? Jesus. E aqui o que é que ele diz? Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele se apresenta na sinagoga e ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Para quê? Para eu ser, sabe, aparecer aqui, ser isso, aquilo. Não. Ele me ungiu com um propósito. Diga: eu fui ungido com um propósito. Você crê que você foi ungido? Quantos creem aqui? Você pode levantar sua mão com fé? Porque no dia que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu da unção do Senhor sobre a sua vida. E nós precisamos entender o que é uma unção. A unção é o poder de Deus na nossa vida. Para quê? Para nós sermos poderosos, andar por aí voando, flutuando, fazendo essas coisas? Não. Jesus aqui deixou bem claro que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Então é necessário que nós entendamos que nós também fomos comissionados para isso. Nós vamos chegar lá, e hoje o propósito dessa mensagem, dessa ministração, é trazer a memória disso para a nossa vida. Amém? Aleluia! No mesmo capítulo 4, aí vai lá para o verso 43. Lucas capítulo 4, versículo de número 43. Jesus disse assim: ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Pregava nas sinagogas da Galiléia. Então Jesus estava em Jerusalém, estava tudo maravilhoso, ele pregando para aquele povo ali, mas de repente ele diz: eu preciso ir a outras cidades, eu preciso ir a outro lugar, porque para isso eu fui enviado. Então Jesus, ele tinha plena consciência do que ele veio fazer aqui. A princípio, amados, o principal propósito de Jesus aqui na terra foi morrer na cruz, para pagar o preço por nossos pecados e nos devolver aquilo que o inimigo tinha tirado de nós. Mas antes disso, ele quis ensinar, ele quis ser modelo, ele foi modelo para nós, e ele começou a fazer. Jesus, amados, ele se fez carne, habitou entre nós, mas ele cumpriu um propósito aqui na terra como homem. Amém? Quantos creem aqui que Jesus é 100% Deus? Amém. Mas ele também é 100% homem. Amém. Nós precisamos entender essas duas coisas. Sem uma delas, nada está feito. Porque se você não entender que Jesus cumpriu o papel dele como Deus e como homem, não resolve nada. Então, enquanto ele estava aqui, ele foi obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que está escrito morte de cruz? Porque era uma forma terrível de alguém ser morto. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por quem? Aleluia, amém. Aleluia. Então ele viu que era necessário. Então ele não veio só para um povo ali, mas ele disse: eu preciso ir a outros lugares, eu preciso anunciar também o evangelho do reino para outras pessoas, porque para isso eu fui enviado. Em João capítulo 4, abra lá por favor, o evangelho de João, capítulo de número 4 e versículo 23. Vou ler algumas passagens aqui para você ir se situando do que o que foi que Jesus fez em nós. Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23, é uma passagem bem conhecida do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus, e algo me chama a atenção, porque ela reconheceu uma unção que estava sobre a vida de Jesus. Essa unção era uma unção profética. Jesus chega no poço de Jacó, pede para aquela mulher dar água para ele, e ela diz que ela ficou admirada, porque Jesus era um judeu e estava pedindo água para uma samaritana. E judeu e samaritano, eles não se batiam muito bem. E
O contexto dessa história é maravilhoso, mas eu não vou me deter nesse contexto, só para que você entenda. E ali, algo poderoso aconteceu, porque essa mulher, quando ela descobre que Jesus era profeta, ela poderia perguntar bastante coisa a Jesus. Ela podia chegar para Jesus e dizer: Jesus, onde é? Como é que vai ser a minha vida da agora em diante? Me revela aí a minha vida, o que é que eu vou ter no meu futuro. Mas uma coisa maravilhosa, quando ela identificou que Jesus era um profeta, ela disse: veja que tu és profeta, me diz aonde que eu devo adorar. Existia alguém que estava com expectativa para ter um lugar onde ela pudesse adorar verdadeiramente ao Senhor. Porque havia um conflito. Uns diziam que o lugar de adorar era no monte, outros diziam que o lugar de adorar era no templo, em Jerusalém. E essa mulher, ela não tinha, ela não era bem-vinda nem no templo nem no monte. Então ela disse: Senhor, já que tu é um profeta, me diz onde é que eu posso adorar. E Jesus diz algo maravilhoso aqui no versículo 23. Ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, quem é que procura? O Pai. O Pai procura a tais que assim o adorem. É Deus que procura esses adoradores que adoram em espírito e em verdade. O que é que nós vemos aqui? Nós estamos falando de uma mudança que Jesus fez em nós, amém? Então aqui, amados, nesse contexto aqui, para que você entenda, grandes coisas estavam sendo mudadas aqui, porque um povo dizia que o lugar de adorar era no templo, outro povo dizia que o lugar de adorar era no monte, mas Jesus diz agora: importa que adore em espírito e em verdade. Não importa se é no templo, não importa se é no monte, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Por isso, eu e você, hoje nós podemos adorar o Senhor onde nós estivermos. Não importa o lugar onde você esteja, você pode adorar a Deus. Nós viemos aqui a esse lugar por gratidão, para uma unção coletiva, para receber da palavra do Senhor, para receber instruções sobre o que Jesus fez por nós. Mas hoje, graças a Deus, que você não tem uma limitação onde você pode adorar. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio de poder te adorar. Não importa onde eu esteja, o que importa é que tenha a consciência de que eu tenho um Pai, e que esse Pai é um Espírito, e por ele ser Espírito, ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Então, vamos ver o que é mais importante que Jesus falou que iria mudar. Abra em João 10, 14. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 14. Aleluia. Todos acharam? Ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Diga: um só rebanho e um só pastor. Eu quero que você grave isso na sua memória hoje. Eu quero que você traga à sua memória hoje que Jesus estava anunciando que ele é o bom pastor, e que ele tinha outras ovelhas que estavam fora também daquele aprisco, fora daquele curral, mas ele disse: eu vou falar e elas vão ouvir a minha voz e se tornarão um só rebanho e um só pastor. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele diz: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o Pai me ordenou. Diga: Jesus sabia o propósito dele. E eu também vou saber qual é o meu. Aleluia. Então, amados, veja que aqui Jesus estava começando a mudar também o cenário. Ele disse, primeira coisa, ele disse: agora vai se tornar um só rebanho
e um só pastor. Mas algo interessante que aqui, por que Jesus fez questão de dizer que ele era um bom pastor? Porque com certeza haveria maus pastores. Mas ele disse: agora vocês vão ter um pastor e esse pastor é bom. Eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não é as ovelhas que dão a vida pelo pastor, é o pastor que dá a vida por elas. Aleluia. Por quê? Ele diz: porque o Pai ama ele. Ele tinha uma consciência de quê? De filho amado. Não sei se você lembra, mas quando João Batista está batizando no Rio Jordão e que Jesus vem, que João batiza Jesus, a Bíblia diz que o céu se abre, né, e uma voz do céu vem e diz: este é meu filho amado, nele eu me comprazo. Então Jesus tinha uma consciência de que o seu Pai o amava, e essa consciência em nós vai mudar a nossa história. Sabe o que vai ser transformador na sua vida? É a consciência de que você tem um Pai, mas não só isso, mas de quanto Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, quando você entende quanto você é amado, você não vai perder o tempo com certas coisas. Quando você sabe que tem um Pai que te ama a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer na cruz por você, você vai colocar na balança algumas decisões que às vezes nós precisamos tomar na vida. A consciência do amor de Deus na nossa vida vai fazer toda a diferença. Aleluia. Ele diz: porque o Pai me ama, eu dou a vida pelas ovelhas. A consciência que eu tenho do amor de Deus por mim hoje, eu dou a minha vida por vocês. E aqui, Jesus, amados, ele está falando em dois contextos. Claro, de ele ia morrer na cruz para nos salvar, mas ele diz: eu me sacrifico por vocês. Sabe, hoje a nossa consciência de ser amado, porque eu vou amar de forma incondicional. Eu não vou amar porque você me ama. Eu vou amar porque eu sou amado, porque eu recebi o amor de Deus. E a palavra do Senhor diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Eu vou amar as pessoas, não importando se elas vão me amar, se elas vão me agradecer ou não. O que me importa é eu ter a consciência de que o Pai me ama. E por isso eu entrego a minha vida. Eu me dedico todos os dias da minha vida pelas ovelhas também do Senhor. Esse é o modelo. Aqui Jesus ele está nos mostrando o modelo, exemplo dele, para que nós venhamos a seguir a ele. Amém? Amém. João 13. Então Jesus até aqui, o que eu venho falando aqui para você, é Jesus apresentando as mudanças que iriam acontecer, né? Nós mudamos a nossa forma de adorar. Agora você tem um único pastor, e esse pastor, ele é bom, como nós cantamos aqui em Salmo 23 instante: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele é meu pastor, nada me falta. Amém? Então, ele vem mudando. Agora, quando chega aqui no capítulo 13, verso 34, eu queria que você olhasse com bastante atenção para as escrituras e visse o que aqui está escrito aqui para mim e para você. Você está recebendo a palavra do Senhor? Amém. Amados, a palavra de Deus é Deus falando conosco. É Deus falando comigo e com você. Se você assim o considerar. Aqui não é uma Bíblia que está contando a história apenas de Jesus, mas é o próprio Deus falando conosco nessa noite. João 13,34 diz: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor, presta atenção, seu amor, está falando conosco. O seu amor, uns pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. Sabe, amados, uma das coisas que a Santa Ceia quer trazer para nós hoje nessa noite é lembrar que Jesus, ele pagou um preço, ele nos amou de tal maneira, como o próprio João fala aqui, ele amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E ele está dizendo que nós devemos seguir esse modelo e que nós devemos amar uns aos outros. E nisto o mundo verá. E nisso nós provaremos para o mundo que nós somos os discípulos
discípulos de Jesus. Ei, eu quero dizer para você nessa noite que o que vai provar para o mundo que você é um discípulo de Jesus não é você vir na igreja de domingo. O que vai provar para o mundo que você é um filho de Jesus não é por você todo dia estar lendo a Bíblia, não é por você orar, não é por nada disso. A prova de que você é um filho de Deus, de que você é um discípulo de Jesus, é a capacidade de amar. Amar a quem? Aqueles que te amam? A todos. A todos. Amém? João capítulo 15, verso 12. João capítulo 15, verso 12, ele diz assim, o próprio Jesus falando aqui novamente, ele diz: este é meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Você se sente amado por Jesus? Você se sente amado por Jesus? À medida como você se sente amado, é que você vai também exercer esse amor por os outros. Por isso nós precisamos todos os dias trazer a memória das coisas que Jesus fez por nós. Nós estávamos falando ontem, conversando aqui, nós estávamos estudando a palavra e falando sobre gratidão. O nível de gratidão no seu coração vai fazer esse amor ser revelado para você. Eu não sei você, amado, mas todos os dias, quando eu me acordo, vem um monte de coisas querendo me tirar a atenção, querendo, sufocar a minha mente, a minha memória, mas eu preciso lembrar todos os dias o que Jesus já fez por mim. E uma das coisas que eu rendo graças todos os dias a Deus é pela minha salvação. Só isso já é um motivo de grande alegria todos os dias da nossa vida. Aleluia. Vamos para João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 21. Então Jesus ele dá uma instrução para os seus discípulos que nós deveríamos amar aos outros, né? Na antiga aliança dizia que a gente devia amar ao outro como a nós mesmos. E Jesus diz aqui: não, agora isso não, porque tem gente que nem assim mesmo se ama, né? Jesus diz: ame aos outros como eu vos amei, porque Jesus ele foi o modelo primeiro para que nós venhamos a fazer da forma como ele fez. João capítulo 20, verso 21, uma grande mudança começa a acontecer aqui agora para a vida desses discípulos. Diz: mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que era que estava acontecendo aqui nesse lugar, amados? Jesus ele já tinha ido para a cruz, ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Todas as instruções que Jesus tinha dado antes para os seus discípulos, ele volta agora, ele encontra os discípulos em uma casa, em um lugar cercado, ele entra e ele diz: paz seja convosco, ou seja, shalom. E a Bíblia diz que ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Então, amados, veja aqui o que estava acontecendo. Jesus estava agora ressuscitando. Esses discípulos estavam mortos espirituais, eles não tinham o Espírito Santo dentro, e Jesus estava colocando neles agora o Espírito Santo. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Lucas 24, 48. E aí Jesus ele instrui de novo, aqui em João nós não vemos, mas em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 48, Jesus dá uma instrução para esses discípulos. Ele sopra sobre eles o sopro de vida, o Espírito Santo agora dentro deles. Algumas pessoas dizem que o novo nascimento aconteceu no dia de Pentecostes, mas eu creio que o novo nascimento para esses discípulos aconteceu aqui, porque a Bíblia está dizendo que Jesus soprou o sopro de vida e ele disse: recebam o Espírito Santo. E esse recebimento aqui era o Espírito Santo dentro deles, ou seja, nascendo de novo. E aí em Lucas 48, ou 24, 48,
Jesus diz algo poderoso para os discípulos, e eu acredito que ele está dizendo para mim e para você aqui hoje, novamente. Ele diz: e destas coisas sois vós testemunhas. Das coisas que ele estava falando para os discípulos. Ele diz: vocês são testemunhos dessas coisas que aconteceram. E no 49 ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até o quê? Até que do alto sejais revestido de poder. Jesus soprou o Espírito de vida agora nos discípulos e disse a eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam do meu Pai o revestimento de poder. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite para isso, porque aqui é a chave de toda a questão do que eu quero falar aqui hoje. Porque Jesus nos alcançou com um propósito. O propósito principal que Jesus nos alcançou foi para ser testemunha dele. Mas pastor, eu não vi Jesus. Jesus é a palavra. E o maior testemunho que Jesus pede para que nós venhamos a testemunhar, qual é? O amor. A capacidade de amar não está em você. A capacidade de amar, ela foi derramada quando você recebe do Senhor a vida zoe de Deus agora. Você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo e agora você recebe. A Bíblia diz que Deus não deu um pouquinho, Ele derramou. Você não recebeu um pouquinho, uma medidazinha de amor. Eu não consigo amar, nasça de novo. Porque se você ainda não consegue amar, é porque você precisa nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, Deus derrama do seu amor dentro do seu coração. Eu quero dizer para você nessa noite, no seu coração, que é nascido de novo, não tem lugar para mais nada a não ser o amor de Deus. Deus não divide espaço com mais nada, amado. Ele divide o espaço todo dele, ele toma o seu ser. Aleluia. Em nosso coração não tem mais lugar para amargura, não tem lugar para ódio, não tem lugar para rancor, só tem lugar para o amor de Deus. E como ele diz, ele derramou. E eu vejo Deus derramando realmente para transbordar. E aqui, amados, é o período de transição daquilo que Jesus veio fazer, mas daquilo que Jesus agora confia a nós. E ele nos capacita com esse propósito. Agora vamos para Atos, capítulo de número 1. Aleluia. Estamos quase terminando para que nós venhamos a cear nessa noite. Mas eu queria que você ceasse hoje com esse entendimento desse propósito do Senhor. O Senhor hoje quer fazer, lembrar. Talvez você nunca nem ouviu falar que você nasceu de novo com um propósito. Jesus não nos alcançou não só para nos levar para o céu, mas para ser testemunho de Jesus. O que você já pode testemunhar de Jesus hoje? Aleluia. Atos, capítulo de número 1, verso 8. Atos dos Apóstolos. Aqui, amados, inicia-se a igreja do Senhor. Qual é o versículo? 8. Jesus, ele vem anunciar o estabelecimento de um reino. Talvez, se você prestar atenção um pouco nos versículos que nós lemos aqui hoje, é como se de repente ele viesse contando uma história para os seus discípulos e de repente essa história mudasse a direção, mudasse o rumo. Porque os discípulos eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, quando você estiver lá, nos dê uma posição privilegiada, nós queremos estar um do seu lado, outro da sua direita. E Jesus começa a dizer que no reino dele, aquele que quer ser o maior deve servir, deve se submeter, deve se colocar para servir aos outros. E isso é o quê? É uma prova do amor de Deus dentro de nós. Porque quando nós entendemos que Deus primeiro, Ele se deu por nós, não fomos nós que fomos atrás do Senhor, não foi nós que foi, buscar o Senhor, querer servir a Deus. Primeiro Deus nos serviu. Com o quê? Talvez você não saiba o que essa mesa representa. Mas essa mesa representa para você a vida eterna. Essa mesa representa para você saúde divina. Essa mesa representa para você libertação. Essa mesa representa para mim e para você ser liberto da escravidão. Muitas coisas representam. E quem foi que serviu primeiro? Jesus. Ele nos serviu, amado, primeiro. E aqui em Atos capítulo 1,
verso 8, ele diz: vocês. Você pode se enquadrar nisso? Diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Você está perto de Jerusalém? Você está bem distante, mas a graça do Senhor nos alcançou aqui, porque a promessa do Senhor se cumpre. Ele disse que esses discípulos eles iriam receber poder, para quê? Para ficar em Jerusalém sendo poderosos? Não, para ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, como na Judeia e até os confins da terra. Eu e você, nós temos também hoje o revestimento de poder, o Espírito Santo do Senhor sobre nós, para sermos testemunhas de Jesus, aonde quer que nós formos. Não importa onde você está, não importa onde você vai. O propósito de Jesus está nos alcançado. E o propósito de você deve estar aqui nessa terra para testemunhar de Jesus. Eu por um tempo pensei, amados, que testemunhar de Jesus era apenas pregar a palavra de Deus, e também é. Mas o principal propósito, o principal testemunho de Jesus, o título dessa mensagem é o amor como testemunho. Eu quero que você grave essa mensagem hoje. O título dessa mensagem é, eu estou dando esse título: o amor como testemunho. Porque Jesus ele disse: o amor de Deus, o meu amor em vocês, é isso que vai fazer a diferença no mundo. Se alguém perguntar para você: como assim você é filho de Deus? Você vai saber a capacidade que está de amar. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: Leda, só pode ser Deus na sua vida. Pessoa te ferindo e você perdoando. Guilherme, você não vai revidar aquela acusação que fizeram contra você? Você diz: não, eu perdoo. Sabe, amados, esse amor aqui dentro de nós é que vai fazer a diferença. Sabe o que você vai ouvir ao começo, de início? Você é muito besta. Se eu fosse você, eu faria isso, mas você já tem a resposta. Mas eu não sou você, porque hoje eu sou uma nova criatura. Ah, mas não é bem assim não, você está sendo besta. Não, eu aprendi com alguém maior do que você. Eu aprendi com Jesus, que quando eu era pecador, quando eu era inimigo de Deus, ele se fez maldito no meu lugar, ele morreu na cruz para me salvar, e me deu vida nova, e me deu vida eterna, e me deu salvação, me deu saúde divina, me deu libertação. Hoje eu posso escolher o que fazer ou não. Eu não sou mais escravo. Como nós cantamos aqui, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: não temas. Se você é filho de Deus, se você tem a consciência de que o seu Pai é Deus, é Ele quem cuida da sua vida. A sua vida está guardada nas mãos do Senhor. Coronavírus não tem poder contra você. Ou você acha que quando Jesus morreu na cruz ele não sabia que um dia ia ter essa pandemia? Ou você acha que Deus foi pego de surpresa? Ou você acha que o sacrifício de Jesus foi só por metade? E por que, pastor, que caiu no mundo? Porque o Deus desse século, o Deus deste mundo, não é Deus, o nosso Pai. Você sabia disso? O Deus desse século, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus desse século, ele cegou os olhos dos incrédulos para que não vejam e resplandeça a luz do Evangelho. Esse Deus é o diabo. É ele quem cega os olhos das pessoas. E ele ainda tem poder sobre o mundo, sobre a terra, ainda para fazer algumas coisas, inclusive isso que ele está fazendo. Mas em mim e você, a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Você pode receber? Amém. Eu não estou falando só de mim mesmo, eu estou falando da palavra do Senhor. E se eu fosse você, você queria no que a palavra do Senhor diz. Você está guardado, você está protegido. Nenhum mal te alcançará. Basta que você tenha a plena consciência de que você é filho de Deus. Sabe o que é que você tem hoje? O poder de Deus na sua vida. Que poder?
O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje ele veio habitar em mim e você. Para quê? Para você ser testemunha de Jesus. Você pode abrir a sua boca e você pode dizer com convicção. Alguém pode dizer: ei, você vai pegar coronavírus, esse vírus vai pegar todo mundo. Você pode levantar a sua mão com fé e dizer: eu não. Eu queria fazer uma confissão com você. Diga: eu não vou pegar esse vírus do inferno. Aleluia. Aleluia. Declare isso todos os dias, amado. Você é filho de Deus. E você não vai viver com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pastor, com que convicção o senhor está falando isso? Na palavra. Eu não vou viver de faz de conta. Eu não vou viver de faz de conta que creio nessa palavra por uma parte e outra não. Se a palavra do Senhor está dizendo que Jesus ele já levou sobre si todas, não algumas, mas todas as enfermidades, eu não recebo nenhum tipo de doença. Aleluia. Então o propósito é para que nós venhamos a testemunhar de Jesus. Aleluia. Mas eu quero te animar nessa noite. Se você não está animado, eu quero te animar, quero dizer para você que você não está sozinho. E se você ainda não tem, hoje é sua noite. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, eu declaro nessa noite, se você quer receber o revestimento de poder na sua vida, com o propósito de ser testemunha de Jesus, hoje é sua noite. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui querendo batizar você. Ele quer revestir, o Senhor quer revestir você de poder, para você testemunhar. Sabe, por muito tempo, enquanto eu não era batizado no Espírito Santo, às vezes eu queria falar de algumas coisas do Senhor, e eu não tinha tanta coragem, não tinha tanta força. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo, nunca mais. Por quê? Porque agora eu recebi o revestimento de poder. Amém? Aleluia! Eu queria que você abrisse comigo, aí no capítulo número 15 do Evangelho de João. João 15, 26. João capítulo número 15, verso 26. Queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui. Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos, que eles não saíssem até que eles recebessem. Mas Jesus, ele fez uma promessa para todos, não só para os discípulos que estavam com ele, mas para todos quantos recebessem do Senhor. João capítulo 15, verso 26 diz: mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. A respeito de quem? De Jesus. Ele diz no 27: e vocês também devem testemunhar a meu respeito. Por quê? Porque estão comigo desde o início. Acho que ninguém entendeu o que está escrito aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não vai ser testemunha de mim sozinho. Eu vou enviar o Espírito Santo, o encorajador. E ele junto com você. Você não vai ser testemunha de Jesus sozinho. Você vai ser testemunha de Jesus junto com o Espírito Santo. Aonde você abrir a sua boca, o Espírito Santo está junto com você. Aonde você decidir amar, o Espírito Santo garante para você. Você não sofrerá nenhum dano quando você decidir amar. Aonde você decidir perdoar, não importa o que ele fizer, o Espírito Santo dá a garantia de que ele está com você. E que por isso você vai ser beneficiado. Aonde você chegar, que você vê uma situação que você diz: essa situação eu não aceito, e nessa situação aqui eu creio num Deus que é poderoso para transformar. Espírito Santo está aqui comigo, e por isso eu vou abrir a minha boca e vou declarar a palavra do Senhor. Eita glória! Se você crê, quem é que está com você, amados? Já era. O Espírito Santo de Deus, Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei. Ele vai testemunhar de mim. Mas vocês também vão testemunhar. Junto com quem? Com o Espírito Santo. Se casou perfeito. Dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre os discípulos. E daquele dia em diante, nunca mais eles foram o mesmo. Se você ler um pouquinho de Atos, eu convido você a estudar um pouco Atos. E preste atenção como foi que começou a igreja do Senhor. Será que as coisas do Senhor no final vai ser pior do que no início? Não, amados. Eu quero andar em poder, desfrutando desse poder, dessa presença do Senhor em minha vida. Para quê? Para que eu seja glorioso? Não. Para que o nome do Senhor seja glorificado.
Eu vejo João e Pedro vindo para entrar no templo e eles encontram um camarada sentado lá na porta. A Bíblia diz que aquele camarada tinha mais de 40 anos, que ele estava lá todos os dias pedindo esmola. E eles viram para Pedro e para João e pedem esmola. Eu acho algo interessante que alguém pede uma esmola e Pedro responde assim: diz, eu não tenho ouro nem prata. Por acaso ouro e prata é esmola, né? Porque ele poderia dizer assim: eu não tenho nem uma moedinha, né? Ele vai logo por cima, ele diz: eu não tenho nem ouro nem prata aqui agora, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aleluia. Você crê que você está operando isso hoje ainda mais? O que foi que Pedro testemunhou? O poder de Deus na vida dele. Não seja tímido, não fique tímido, porque você não está sozinho. Dona Dite, a senhora não está sozinha. O Espírito do Senhor, ele soprou dentro de você. Mas ainda hoje o Espírito Santo está querendo batizar. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, eu oro ao Senhor para que você deseje isso, porque é um revestimento de poder. E como é isso, pastor? É pela fé. Jesus prometeu e está disponível para todos que são filhos receber revestimento de poder para ser minhas testemunhas. Amém? Aleluia. Então, essa era a palavra do Senhor que tinha para nós nessa noite. O propósito de Jesus ter nos alcançado. Quero que você saia daqui hoje com isso gravado em sua memória. Ser testemunho dele. Mas pastor, eu nunca experimentei disso, não experimentei daquilo. A primeira coisa que ele fez foi dizer: eu vou derramar do meu amor dentro de você. E a sua capacidade de amar, a sua capacidade de amar as outras pessoas, isso vai testemunhar de Deus na sua vida. Isso vai testemunhar que você é um discípulo de Jesus, de que Deus está com você. E o mais, amados, o Senhor continua fazendo. Por amor você vai se mover. Por amor você vai saber de uma situação de alguém que está precisando, e você vai se mover até essa pessoa. E você, ao chegar para essa pessoa vai perceber Deus na sua vida. Amém? Então nessa noite nós vamos ceiar. Se você não tem ainda um conhecimento do que se trata isso aqui, a ceia do Senhor diz que é para fazer memória do que Ele fez. Jesus morreu na cruz por mim e por você, mas Ele quer que nós venhamos a se lembrar todos os dias da nossa vida. Nós fazemos isso aqui uma vez por mês. Nós costumamos fazer no primeiro domingo do mês, mas como os cultos presenciais estavam suspensos, domingo a gente voltou e eu decidi deixar para hoje. Nós não somos religiosos e não importa, o que importa é que nós venhamos fazer isso com a memória, a consciência do que Jesus fez por nós. Ele nos tornou filho, Ele nos derramou do seu amor entre nós, sobre nós, para que nós venhamos amar. E hoje o Espírito Santo ele se faz presente em nosso meio, lembrando dessas coisas e querendo que nós venhamos cada vez mais a celebrar de Deus. Amém?